Fala galera, bem-vindo ao primeiro podcast dos 10%. Eu aqui, Nando Rodrigues, né, como entrevistador, né, do, do nosso representante aí. E hoje a gente tá aqui com o Felipe Rodrigues, né, um dos sócios da página. Eu sou outro sócio, mas ele é um dos sócios, ele que mais aparece. E hoje a gente aqui vai estar falando um pouco sobre educação financeira, em termos práticos. Mas antes de tudo, a gente quer que vocês conheçam, né, é, a história, como surgiu o 10%, conhece quem está por trás do 10%, né? Então aí tá o Felipe. Dá um oi pra galera aí, Felipe. Salve, galera, muito prazer. Eu acho que vocês, quem segue a nossa página, tem me vê mais, né, do que vê o Nando. Então, estamos tentando gerar um conteúdo, né, de um pilar que é bem fragilizado, né, no nosso país. E não só no nosso país, no mundo inteiro, eu acho que é um pilar bem fragilizado, né? E deveria ser tratado com um pouco mais de cuidado, até porque todos nós, querendo ou não, vamos ter que tratar com dinheiro em algum momento, né? Então, conta aí, Fê, a sua história pra galera, de onde você veio, para onde você vai, e pra galera te conhecer melhor. É, meu nome é Felipe, né? Como eu já disse, eu tenho 26 anos, sou casado e venho de uma origem bem, né? Nós viemos de uma origem bem humilde mesmo ali. Nunca passamos fome, nunca passamos fome, graças a Deus. Mas nós nunca tivemos luxo também, né? Nossos pais, eles nós somos privilegiados por ter um ambiente no nosso lar muito gostoso de se conviver. Mas a questão do dinheiro sempre foi um ponto um ponto ali com algum problema na nossa família. Então a gente nunca teve tanta instrução, assim como meu pai também não tinha instrução de como lidar ali com dinheiro. E a gente eu fui aprendendo meio que ali autodidata ali, sendo curioso mesmo, pesquisando. Também tive um processo em que eu fiquei endividado por uma época, fiquei endividado por um tempo e aí decidi que não queria mais aquilo para minha vida. Eu jovem, né, devia ter ali por na média de uns 22 anos ali, endividado já, por escolhas erradas, por querer coisas na hora errada, sem ter condições para tê-las. Né? Então, eu fiquei um tempo no vermelho no banco, no dos juros mais altos, que é o do crédito especial, e a partir dali eu não quis mais aquilo para minha vida, né? E aí eu decidi casar também, e minha esposa conseguimos fazer esse controle, né? Essas dicas que nós damos lá na página é tudo dicas que eu já utilizei e utilizo hoje em dia no meu cotidiano. Então, assim, basicamente, o meu tato com dinheiro foi isso, né? Eu não tive muito... Não, acabei não tendo muito ensinamento ali de como controlar as finanças, porque meu pai e minha mãe também não tinham instrução, e a gente foi buscando conhecimento fora, né? Acabamos sendo privilegiados por vir esse bombardeio da internet, e a gente começou a ter um pouco mais de informação e tudo mais. Começamos a aplicar, né? Para quem não sabe, eu trabalho em uma operadora de saúde hoje, né? Eu trabalho CLT, um pouco diferente da galera que faz conteúdo aí, né? Que são todos empreendedores. Eu não sou empreendedor ainda, né? Mas eu trabalho CLT e isso eu acho que aproxima também um pouco da realidade do pessoal, né? Que a maioria das pessoas do Brasil trabalham de forma CLT, tem um salário fixo ali, tem os descontos no mês, passam ali pelo vale, pelo pagamento, tem os benefícios e tudo mais. Então, basicamente, essa é a minha trajetória com o dinheiro, né? Falando relacionado ao dinheiro. Sim. É interessante você falou que, tipo assim, todo jovem já, às vezes, já tá endividado, né? Com 20 e poucos anos já tava endividado. Eu acho que é meio cultural do Brasil, né? É aquilo, né? O cartão de crédito não é o dinheiro do banco, é o adicional ao seu salário. As pessoas entendem como isso, né? Tipo, não, os 5 mil que tá no banco lá de crédito é meu também. Não, não é seu, é do banco. Então acho que as pessoas acabam não entendendo o valor do dinheiro e gastam de forma errada. E o meu caso não chegou a ser nem a ser o cartão de crédito em si, foi um financiamento de um veículo que eu não Uhum. poderia ter.
Então, eu fiz um financiamento que eu já pagava a faculdade. Eu fazia a faculdade, eu não ganhava tão bem nessa época. Então, eu fazia a faculdade e tinha que pagar um financiamento que eu fiz em 12 vezes. E esses dias eu estava fazendo, em 24 meses, perdão. Eu pagava, na época, R$ 600 por mês no meu financiamento do veículo. E o veículo tinha seus custos diários, né? E eu fiz esses dias recentemente aí, quanto de juros eu paguei por mês? Eu fiquei impressionado, assim, quanto que eu paguei naquela época de juros por aquele carro. Eu acabei não conseguindo manter, tive que vender esse carro, porque eu não estava conseguindo manter para sanar minhas dívidas, né? Ali um negativo, porque para quem não sabe o que é um crédito especial, é o dinheiro que você usa ali do limite do banco. E, e aí ele vai contando ali um juros bem alto durante o mês. É tipo um Então, financiamento. na verdade, não é não chega a ser um financiamento, né? Você pega, é como se segue mais ou menos um empréstimo. Isso Aham. aqui que seja um empréstimo. Você pega um empréstimo do banco, do limite que você tem na sua conta, e você tem um certo tempo para repor. Lá, pelo menos no banco que eu tinha, eu poderia usar 10 dias o limite da minha conta, e depois, até 10 dias, ele não tinha cobrança de juros, né? Ainda eu tinha essa vantagem. Mas é exorbitante os juros do crédito especial, é absurdo. E eu acabei entrando nisso por não saber esperar, né? Eu poderia ter um carro, mas não naquele momento, né? E como você fez pra organizar essa situação aí, depois desse carro aí? Eu acho que, assim, o método principal, né, o que você falou na sua pergunta, é extremamente importante. Se organizar. É interessante que você vê o filme do Titanic, né? Que eles bateram um iceberg e tudo mais. E tem aquela analogia, né? A ponta do iceberg. Quando você não organiza suas finanças, não tem um controle, você só sempre está olhando só a ponta do iceberg. Porque como você controla, tipo assim, você não vê o que está por trás, o que está por baixo daquilo, né? Então, eu tive como principal característica para sair dessa situação ser organizado financeiramente. E aí eu vi alguns métodos, né, das pessoas que dava dicas financeiras, e vi um método que encaixava com o meu pensamento, com o que eu pensava. E aí eu decidi utilizar, e é o que nós damos dicas, né? A forma como organizar o seu dinheiro, nós damos essa dica lá na página, que é 55% da minha renda eu separo para gastos essenciais. O que são gastos essenciais? Gastos que são essenciais: água, luz, telefone, compra do mês, condomínio, de coisas que, assim, se acabar acontecendo alguma coisa, eu vou ter que ter esses custos ainda. Esses custos, eles são essenciais. Então, por exemplo, às vezes é essencial para mim ter um Premiere, por exemplo, na televisão para assistir os jogos do meu time. Então, tem que entrar nos essenciais. E até a Natália Arcuri, ela fala uma coisa interessante, né? Se os seus gastos não tiver nesses 55% dos essenciais, você está vivendo uma vida que não é sua, é de alguém que ganha mais do que você. Então, 55% dos essenciais, 30% da minha renda é para poupar. Poupar 30% da minha renda. 10% é livre, e aí eu faço uma brincadeira, né? Se eu quiser queimar esse dinheiro, eu queimo, né? Queima não, Mas dá não pra nem mim. pode, né? Na verdade, nem pode, porque é um crime, se eu não me engano. Acho que fazer essas ações acaba sendo um crime. Então, assim, 10% é para o meu lazer, né? Assim, para sair, para um jantar, para um passeio com a minha esposa, porque precisa ter esse equilíbrio. Nós precisamos disso também, né? Não é só guardar, não é só. Precisa desse lazer. E 5% eu utilizo para aperfeiçoamento dos meus conhecimentos. É como se fosse para estudos. Então, eu compro livros, eu Uhum. compro cursos, eu faço uma pós-graduação, por exemplo. Ah, Felipe, mas a minha faculdade, eu faço faculdade, por exemplo. E aí você tem que readequar, né,
no 55%, que se torna uma coisa essencial, né? Mas eu deixo esse 5% do estudo para que eu foque hoje, né? Até o Descomplica, eu faço uma pós hoje que me custa R$ 70 por mês, por exemplo. É um valor teoricamente baixo. Então eu consigo readequar ali no meu 5%. E o porquê que eu dou a dica, né? Acho que essa semana tá engraçado. 2 pessoas vieram me perguntar sobre isso. Como que eu faço, né? E tudo mais. E aí eu falo, primeiro faz dessa forma. Por quê? Quando você está aprendendo algo, é melhor que você siga a risca aquilo. Hoje, no meu controle, eu flexibilizo um pouco mais. Talvez eu guarde mais que 30% da minha renda. Entendeu? Eu flexibilizo mais. É meio Agora, quando que a pessoa tá. é questão do da rotina, né? Vira uma rotina. Então, agora você já sabe como flexibilizar isso, né? E isso e vai do tempo, né, que eu já faço. Eu já me organizo dessa forma. Então, assim, para a pessoa iniciante, é essencial que ela siga à risca isso. Porque se uma pessoa que está iniciando, ela começa a flexibilizar demais, ela está um pulo de não concluir o projeto que ela traçou no começo. Porque ela começa a flexibilizar, flexibilizar, quando ela viu o de guardar já foi embora, o do lazer ela já misturou com o do estudo. Então, assim, no começo, a organização, se organizar. E aí, até é engraçado um termo que o rapaz usou comigo. Ele falou: Felipe, tem um ladrão morando aqui na minha casa. E esse ladrão sou eu. A organização financeira te dá esse parâmetro. E fala assim: poxa, porque muita gente fala: mas você fala isso porque você não ganha o meu salário. Você não ganha o que eu ganho, você não ganha tão pouco quanto eu. Mas quando você coloca no papel, você consegue enxergar, ter esse panorama e falar: poxa, como que eu gasto com besteira, meu? Desculpa isso aí, porque eu ganhava, quando eu fazia estágio, né, eu ganhava 600 e pouco. E eu consegui fazer uma reserva de emergência que me ajudou há pouco tempo atrás aí, essa reserva de emergência. Então, falar a questão de ganhar pouco aí é para quem não sabe realmente direcionar o dinheiro. Não importa quanto você ganha. Se você não souber meio que mexer naquilo que você já ganha, não vai adiantar nada você ganhar mais. Só vai gastar E mais. eu acho interessante, desculpa te cortar, essa parte de nós não gostamos de criança mimada. Nós não gostamos de ver aquela criança esperneando. A gente olha, quando você está com outra pessoa, você fala assim: nossa, que situação chata, né? Que situação desconfortável. Só que quando nós decidimos controlar nossas contas e não cumprimos com aquilo, a criança mimada somos nós. Porque o que a criança mimada faz? Ela esperneia, ela chora por um objetivo que o pai às vezes dá para que ela pare de chorar. E quando nós estamos controlando nossas finanças, precisa ter disciplina. E quando se tem disciplina, você vai deixar de fazer algumas coisas que a sua vontade está pedindo. Então você precisa ser adulto. Seja adulto, né? Então uma frase que eu vi recentemente é que crianças compram o que quer. Adulto compra o que precisa. Nós somos adultos, nós precisamos nos portar como adultos, cuidando do nosso dinheiro. Precisa disso, porque no longo prazo os resultados são muito importantes e impactantes, né? Eu vi uma galera, uma época aí que a gente tava fazendo anúncio, eu até te mandei, que a gente fez um anúncio falando sobre educação financeira, as questões e tal, e um monte de comentários das pessoas, tipo, mas é, falar num país que não tá tendo dinheiro, que as pessoas estão passando fome, então, tipo, sempre tem uma desculpa, né? E uma coisa que eu tenho aprendido recentemente é assim: eu quero uma coisa, eu não sei como chegar naquela coisa, eu tenho um objetivo. Eu sei que dá para chegar naquele objetivo. Eu preciso descobrir como chegar naquele objetivo. Eu tenho trazido isso como política de vida para mim. Eu quero chegar em tal lugar. O que eu preciso percorrer para chegar até lá? Qual que são os passos que eu preciso chegar até lá? Eu quero, um exemplo, quero comprar um carro. Poxa, eu preciso ter o dinheiro para comprar o carro. Então, o quanto que eu preciso guardar por mês para comprar aquele carro? O quanto que eu preciso de abdicar ali do meu orçamento mensal para aquele carro? Mas aí vai demorar muito tempo.
tá, o que que eu posso fazer de renda extra? Porque quando eu fui casar, eu fiz uma pancada de renda extra, assim, sem saber, sem ser esse nome. Nós fizemos rifas, vendemos trufas, vendemos pães de mel. Nós fizemos algumas ações para aumentar a nossa receita, para que a gente pudesse ter um ativo maior para guardar e para pagar as coisas do nosso casamento. Então, assim, o que que eu quero e o que que eu preciso percorrer para fazer. E quando a pessoa quer ter uma educação financeira, ela quer ter uma educação financeira. Esse é o objetivo. O que que ela precisa fazer? Organização. Sem organização, cara, é muito difícil que isso aconteça, porque é um abismo muito grande de quem organiza e quem não se organiza, né? As pessoas ficam com medo de ser rotuladas como mão de vaca, de bitolado, mas assim, você tem que se preocupar com o que é importante para a sua vida. O que o outro pensa sem estar vivendo a sua realidade não importa. É isso que eu reflito. Quando eu sou chamado de mão de vaca sempre. E eu não tô nem aí para isso. Tio Patinhas. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Né? Eu sei aonde eu quero chegar. Lógico que os nossos olhos não alcançam, né? Tudo que Deus prepara para a gente. Nossos olhos não alcançam isso. Às vezes a gente tem um objetivo, Deus faz muito maior. Porém, eu vou fazendo ali o meu degrauzinho a cada dia para que eu chegue naquele objetivo. Às vezes objetivos ousados, às vezes não, mas é importante saber qual que é o seu objetivo, e o objetivo é ser organizado financeiramente. A organização e a distribuição dos seus ativos é muito importante. A questão da educação financeira. Então, primeiro, a pessoa precisa mudar a mente, né? A pessoa precisa fazer essa mudança de mente. Que aí é o que a gente fala, que a gente gosta de usar, né? A conversão, né? A ideia de a pessoa está fazendo uma conversão. Então, ela está mudando a rota dela, está indo para outro canto. Então, você acha que esse é o primeiro passo dessa organização, a educação financeira? Eu acho, assim, eu tenho quase que certeza disso, assim, sabe? Essa conversão mesmo, porque, assim, você está indo por um caminho mesmo, você estava indo por um caminho que no longo prazo ia me resultar, assim, uma das coisas que foi bom é que eu aprendi com um tombo pequeno. Meu tombo não foi de 30, 40 mil, meu tombo foi de 1.000, 2.000 reais. Meu tombo foi pequeno, perto dos tombos que as pessoas caem, elas percorrem no decorrer do percurso dela. Então, meu tombo foi pequeno e eu mudei na conversão rápida. Então, assim, eu converti de gastador para organizar as minhas finanças e ser um investidor, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo investir. Então, assim, essa conversão é importante. Mas para fazer essa conversão é interessante até que no carro, quando você vai mudar essa rota, você precisa parar o carro, pisar na embreagem, reduzir a marcha, virar o volante, e aí sim você consegue. Você não consegue de uma vez, porque se você for de uma vez, o carro capota. Ou por isso que é importante a pessoa falar, poxa, mas eu consigo guardar mais de 30%, meu. Eu consigo guardar 50%. Aí ela guarda um mês, ficou pesado no mês, ela para de guardar. Aí é o carro capotando, né? Se a pessoa para. A consistência é muito importante. O primeiro, a lição mais importante aqui, que é importante nós frisarmos, é organização. Seja organizado. Nem que você anote no caderno, que não é uma coisa que eu faço, eu prefiro a planilha. Inclusive, nós temos a planilha de graça lá na nossa página. O conteúdo hoje que nós temos é muito abrangente, tem informação de todos os lugares. Então, seja organizado, seja criterioso com a organização. Fique atento, porque se acontecer algum tombo, o seu tombo pode ser menor. Mas quando você organiza, você reduz muito a probabilidade de erro. Então, a organização é o carro-chefe para quem quer mudar a mentalidade de gastador, de uma pessoa que é endividada, para uma pessoa que se torna poupadora e pode se tornar investidora também. Sim. Aí você falou também do pessoal que você passa um método, né? Tipo, meio que assim, você fala, ó, faz isso, isso e isso. Acho qual método você passaria pra galera que tá ouvindo a gente? Sei lá, para que elas possam se organizar, né? E até melhorar suas finanças de alguma forma.
O método, né, o método de organização é aquele método que eu falei no comecinho, né? Para deixar bem frisado. Eu separo, né, pego toda a minha receita líquida, é importante isso. Não adianta vamos supor que eu ganhe R$ 6.000, eu pegar os R$ 6.000, só que desses R$ 6.000 eu tenho os descontos, vale transporte, tem o INSS, pegar o líquido que realmente entra na minha conta. Esse dinheiro eu vou separar 55% para rendas, para as coisas essenciais. 30% eu vou me pagar. Esse é o meu pagamento do mês para o investimento. Esse vai ser o meu pagamento. 10% é para lazer, diversão, e 5% para estudo ou aperfeiçoamento do estudo, né? Comprar um livro, um curso, fazer alguma coisa para conhecimento, né? Porque eu acho que a gente precisa sempre estar aprendendo. Nós temos muito a aprender, né, no decorrer da nossa vida. Esse é o método que, quando as pessoas vêm me perguntar como organizar as finanças, eu falo isso. Eu faço isso. Eu acho que seria legal se você fizesse também. E na planilha tá exatamente isso aí, ou é de outra forma a organização? Nós temos a planilha 2.0 aí que tá no forno, né? A planilha 2.0 que ainda está no forno ali, ela já tem essa separação. Você coloca a sua receita e dentro dessa receita ele já separa quanto que é 55%, quanto é 30%, quanto é 10% e quanto é 5%. Na planilha que está vigente hoje, ele não tem. Ele só tem a questão do entrada e saída mesmo, um controle um pouco mais simples. Legal. E aí nessa questão da galera, quando a gente fala de dinheiro, né, de organização, é, a gente também fala na página sobre investimento, né, que é uma parte, eu acho que é uma parte que é para você até poder não ficar dependendo totalmente, talvez, de uma aposentadoria, você fazer uma própria aposentadoria ou algo do tipo, uma reserva de emergência. E E qual a importância do investimento, né? Eu falei algumas coisinhas, mas qual a importância do investimento para a galera que está começando? Para que eles entendam. Beleza. É interessante que, assim, a pessoa que guarda dinheiro só guarda e não investe, mesmo assim, o dinheiro dela perdeu o valor de compra. Porque existe uma coisa chamada inflação. Quando a gente entra no site do IBGE, ele fala sobre inflação. Inflação é o aumento dos preços de serviços e consumo, de bens e serviços, alguma coisa assim do tipo. Então, quer dizer que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, da última vez que eu olhei, estava tipo 10, 12%. Então, quer dizer que o seu dinheiro perdeu 12% do valor de compra, do poder de compra. Então, uma coisa que você comprou, hoje, por exemplo, eu fui no mercado recentemente, o café estava R$ 20. Isso você sente o aumento dos produtos, né? E, então, se você só guarda o seu dinheiro, mesmo que você está melhor que a maioria dos brasileiros, que hoje 60, 70% dos brasileiros são endividados, se você guarda um dinheiro ali, você perde dinheiro do mesmo jeito. Porque você perde valor de compra. A moeda vai desvalorizar devido à inflação e aí vai te comer esse dinheiro. E aí a importância do investimento é isso, que, por exemplo, se você investe em... A inflação foi 10%, você consegue um investimento que tenha 11, 12, você venceu a inflação. Então, quer dizer que você conseguiu vencer esse mal, né, esse vilão da nossa economia chamada inflação. Então, essa é a importância do investimento. Porque o investimento, na minha concepção, é vendido como você vai ficar rico se você investir. E é muito difícil. É muito difícil, assim, tipo, a pessoa ficar rica. Se ela tiver consistência, talvez ela chegue lá com 50, 60 anos, ela possa se tornar rica. Empreender é uma solução, só que é um investimento muito mais arriscado empreender, porque quem garante que o seu empreendimento vai dar certo? Dá para saber. As pessoas que deram certo, né, a gente consegue ver, e as pessoas que deram errado no caminho, nós nunca vamos saber.
E a probabilidade é que mais dê errado do que dê certo, né? A probabilidade é essa. Então, o investimento, ele te ajuda a vencer a inflação e você tem um rendimento, sim, do seu dinheiro. E no longo prazo, quanto mais dinheiro você tem investido, maior o seu rendimento. Então, o rendimento de uma conta que tem 10 mil é diferente de uma conta que só tem R$ 1.000, que ele vai render em cima do seu valor. Então, assim, o principal efeito que eu acho que é importante nós colocarmos aqui, a importância do investimento, é a questão da inflação, que nos últimos anos, até devido à pandemia, tudo isso que aconteceu no mundo foi muito alto, foi muito agressiva, e aí você acaba perdendo seu valor de compra. Então, o investimento aí é importante por causa, e não só por isso, né? Esse é o ponto que eu julgo mais importante. Mas é um ponto também que você também consegue chegar no seu objetivo mais rápido também. Você consegue chegar no seu objetivo um pouco mais rápido. Não é milagre, não acreditem em fantasia de investimentos que dão 10% ao dia. Isso não existe, não adianta. Mas ele te vai chegar mais rápido ao seu objetivo. Então, o primeiro ponto é a questão da inflação, o segundo ponto que de fato te faz chegar mais rápido ao seu objetivo, sim. Acho que é o pensamento a longo prazo, né? Só que as pessoas são muito. Elas querem tudo agora, tudo no momento, mas é um pensamento a longo prazo. Você investir a longo prazo. E outra, não precisa nem a pessoa ser rica, né? Nossa, me deu um sonho, mas às vezes ter uma qualidade de vida melhor, né? E você faz as suas coisas, você sai, você não precisa ficar se negando, né? A fazer as coisas, né? Como a gente já viu até, quem não sabe, eu e o Felipe somos irmãos, né? Então, a gente já viu nosso pai muitas vezes passar sufoco financeiro, muitas vezes não ter dinheiro para fazer alguma coisa diferente. Então, o que a gente passa aqui nos 10% é a ideia, não de uma vida você vai ser rico, não, mas de uma vida, nós também não somos ricos, mas a sua vida pode ser uma qualidade melhor se você souber usar seu dinheiro, né? Ô, Nando, só um ponto, uma coisa que é importante pontuar é que, assim, o que eu tento passar que nós tentamos passar na página é fazer com que as pessoas se identifiquem com a nossa realidade. Nós não somos ricos, nós não temos mansões, nós apenas. E por que eu não falo de alguns temas? Eu falo de organização financeira, lá na página nós falamos, né, bem forte, sobre organização financeira e investimento para iniciantes. Por que nós fazemos isso? Porque é a área que nós já passamos por ela, né? Nós controlamos as nossas finanças e investimos. Então, assim, trazer a galera para a realidade, tipo assim, eu quero que a galera olhe para nós e fale assim, poxa, eles conseguiram, eu também consigo, pô. Eu também tenho essa rotina. Para quem não sabe, eu entro 8 horas no meu trabalho e saio 5. Eu acordo 5 horas da manhã, levo minha esposa no ponto, volto, saio depois para trabalhar, volto, chego em casa, tenho as minhas atribuições diárias, tenho meus compromissos na igreja, tenho meus compromissos como irmão, como marido, como esposo, como amigo. Eu tenho tudo isso também, como todas as pessoas. Né? Talvez a rotina mude um dia ou outro de alguma outra pessoa, mas assim, eu também pego um ônibus, entendeu? Eu tenho as coisas também. Assim, a gente não nasceu em berço de ouro, nós não nascemos longe disso, né? O berço de ouro financeiro, eu acredito, eu julgo que a nossa estrutura, a nossa criação nos ensinou a ser disciplinados, né? Nossos pais nos ensinaram a ser disciplinados na vida, mas não financeiramente, e isso acaba influenciando também, mas só para a galera entender que, assim, nós somos gente da gente, não tem... eu não quero passar aqui também, Nando, que um ar de soberba, de que, assim, eu consegui, sabe, esse posicionamento, eu consegui, larga de ser frouxo, você... Eu não gosto disso, eu não gosto dessa abordagem. Eu acho que, assim, a galera tá perdida mesmo. Tem coisas que é óbvias pra gente, mas tem outra galera que, tipo assim, poxa, o que é isso, essa organização? Como que faz isso?
E quando você fala, a pessoa, tipo assim, brilha o olho. Isso é gratificante, cara. Então, é aproximar isso. A ideia é aproximar das pessoas mesmo. O óbvio é só óbvio para quem é treinado, né? As pessoas às vezes não entendem isso, né? Então essa é a questão do óbvio. Voltando a falar sobre investimento, qual você acha que para a pessoa que está iniciando seria o melhor investimento para ela? Para ela estar começando, para ela colocar o seu dinheiro? Tem alguns investimentos, né? Alguns que são ideais para iniciante, por exemplo, o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic é um bom investimento. Só que assim, o Tesouro Selic, você precisa abrir uma conta em uma corretora, precisa ir lá depositar seu dinheiro. Isso pode gerar para a pessoa uma certa insegurança para um investidor iniciante. Colocar o dinheiro lá, não ter acesso a esse dinheiro de uma forma tão fácil. Então, o que eu recomendo? Talvez não seja, pessoal, talvez não seja o melhor investimento e realmente não é o melhor investimento, é o mais rentável. Mas eu acho muito legal as contas digitais, cara. Eu acho muito bacana essas contas digitais, principalmente o Nubank, assim, é o que eu mais utilizo. Eu acho que assim eles fizeram de uma forma tão tranquila, né? Tem um guardar dinheiro lá e tudo mais. Tem Se você tiver um perrengue, para você sacar esse dinheiro é muito melhor do que você tirar de uma corretora, por exemplo. Então, a reserva de emergência, né, que só para a galera que não sabe o que é, reserva de emergência é aqueles 55% essenciais, sabe? Que você já separou, que você separou 55%, você pega esse 55% e faz vezes 6. Se você for CLT, né? Porque você, entre aspas, tem um pouco mais de segurança. Se você for demitido, você tem uns 40% e tudo mais. E 12 meses para quem é autônomo, que aí o risco é um pouco maior, então é melhor que você tenha 12 meses. Então, assim, aqueles 55%, você faz vezes 6 ou vezes 12, conforme a sua categoria de trabalho. E você deixa no Nubank, ele vai render o dinheiro. Nubank patrocina nós. Nubank, cadê o. Mas eu acho interessante porque eu acho muito fácil e para aquele aperto ali de última hora, sei lá, tem que comprar um remédio ou sei lá, um parente meu faleceu lá no interior, ou eu perdi o emprego, preciso pagar uma conta agora. Tipo assim, é muito fácil. O dinheiro tá ali. Mas tem o perigo também do dinheiro estar muito fácil. Se a pessoa não for disciplinada, ela vê um pouquinho guardado ali, ela gasta. Então tem o lado negativo da questão do Nubank. Mas assim, deixar o dinheiro lá já vai te dar 100% do CDI. Hoje a renda fixa está muito atrativa, porque a taxa Selic está alta. Então, assim, está compensando deixar lá o dinheiro. E eu acho o ponto principal do Nubank e desses bancos digitais é que eles tiraram uma burocracia do brasileiro. Porque antes você tinha que ir no grande banco para fazer um investimento, era uma coisa que era considerada para ricos. Hoje nós conseguimos, a gente tem informação para isso. Então, para o investidor iniciante, para esse cara que vai começar a organizar as finanças dele, ele entendeu que ele precisa investir, ele já entendeu que ele precisa guardar uma grana, ele entendeu a importância do investimento, então, poxa, o Nubank é o mais recomendado na minha concepção. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo, não tem o mais certo o mais errado, mas é o que eu acredito e eu faço. Eu acho muito mais fácil você deixar lá, porque qualquer perrengue você tá mais respaldado, né? E outra, se você aciona um esquema lá, ele é assegurado pela FGC, né? Que é até 250 mil investidos. Se o banco quebra, você tem a restituição do seu dinheiro. Então, é importante também. É a galera entender que é uma jornada e que leva tempo, né? Que leva um tempo, não é algo do nada, não é algo que vai acontecer de um dia para noite. Mas você precisa ter um processo. Primeiro você precisa fazer a conversão da sua mente e falar, não, eu vou fazer isso. Depois você segue os próximos passos, né? E aí, é igual aquilo, né? Às vezes as pessoas não têm tanta segurança para investir. Quando eu comecei a investir, eu não tinha tanta segurança assim também.
Eu estudei muito para mim começar a investir, começar a colocar meu dinheiro em tesouro direto, em renda fixa. Então vai no seu processo, no seu tempo, mas vai, né? E a Nubank, eu acho que quem também rende é o PicPay, mas eu não tenho experiência com o PicPay, eu tenho experiência mais com a Nubank. Então patrocina nós Nubank, que nós está aí com você faz tempo. E aí, Então, é que eu acho mais fácil e, assim, tem uma certa segurança. Só para a galera entender que hoje com a rede social a gente tem um nível de comparação muito grande, né? Então, eu olho aqui, eu abro meu celular, eu já me comparei com 5 ou 6 pessoas que passaram aqui no meu feed. Aí você vê a pessoa viajando, você vê uma pessoa com um carro novo, você vê uma pessoa com a casa nova. Tipo, tem que tomar cuidado com isso, né? Você tem que respeitar o seu processo, o seu ponto de partida é diferente. E, por exemplo, ai, Felipe, compensa comprar um carro? Financeiramente, não compensa. Financeiramente não compensa. Mas é o sonho da pessoa, pô. Então, se é o sonho dela, que ela se programe para comprar esse sonho. Porque não é só guardar dinheiro, cara. Não é só guardar dinheiro, não é só acumular. Porque não faz sentido você só acumular. É finan- para financeiramente não compensa nem ter filho. Então, exatamente. Não compensa financeiramente algumas coisas de fato. Mas não é tudo financeiro, não é tudo grana. Porque a grana tem que te servir, não você servir a grana. E quando você não organiza o seu dinheiro, você serve a grana, porque você trabalha o mês inteiro, cara. O mês inteiro. Chega no final do mês, você já está na expectativa de ter o outro pagamento, porque você já está zerado de novo. Então, essa é a importância de você ter um controle financeiro. Ter um controle financeiro, organizar suas finanças, entender que o investimento ele é importante, sim, precisa ser feito. E um primeiro investimento é o Nubank. Fazer essa conversão da cabeça mesmo. E depois que quando você está na curvinha ali da conversão, tem um pouco mais de trabalho que você está virando. Se o seu carro for ainda um carro sem direção hidráulica, você tem um pouco mais de trabalho. Mas depois que você pegou a estrada para o outro sentido, você deslancha e vai embora. beleza, então acho que é isso. Acho que tem bastante dica aí para você já fazer. Nós vamos estar trazendo mais podcasts falando sobre investimento, né? Se vocês também quiserem, pode deixar suas dúvidas aí, que nós trazemos podcast respondendo dúvidas, falando, comentando sobre assuntos, sobre financeiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse podcast aí com seu primo, a sua tia que gasta, que acha que o cartão de crédito é o dinheiro dela e não é. Então, compartilha com a sua família aí que gasta demais, com sua mãe, com seu pai. Pode ser até um ponto que a gente pode tratar, né, no próximos podcasts, que o cartão de crédito ele não é um vilão. Sim. Saber Fica usar essa ele. questão, ele não é um vilão, mas ele se torna um vilão, né? Mas ele não é, no final das contas. Mas enfim. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. E bora fazer essa conversão, bora mudar essa vida e vem fazer parte dos 10%. Falou! Falou! Chururu.